Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia vencido, em nome de Jesus. Agora, dia 12 de maio de 2023, 20 horas e 51 minutos. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor é maravilhosa. Ela nos faz bem para a alma. Ela é vida e vida em abundância. Ela é uma espada que penetra no nosso ser, que penetra nas nossas almas, que nos faz renascer. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão chegando aí. Todos que estão vindo aí, muito boa noite. Um feliz sábado para todos, né? Hoje já estamos entrando no sábado. Boa noite, Andréia, Shalom. Boa noite, Alex. Todos que estão entrando aí, meu muito boa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Fica mais fácil. Aqui, boa noite a todo mundo que está chegando aí. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Mais um dia vencido. Eu tenho um testemunho lindo para contar para vocês hoje, que acabou de acontecer. Acabou de acontecer aqui um testemunho maravilhoso. Bom, para mim é muito lindo, né? Porque a gente vê Deus agir de uma forma tremenda, Eu tava aqui, era mais ou menos 6h20, a hora que a minha filha chega do trabalho, eu tava conversando com a Márcia Ezequiel no telefone. Acho lindo esse casaco rosa. Minha filha, você sabe, olha, você é cheio de caixinha de uva, olha eu ó, mostrando. Ele é feito à mão, minha mãe fez pra mim, eu tinha 20 anos, eu tô com 60. Eu tinha 20 anos quando minha mãe fez esse casaco pra mim, tá bom? Eu uso ele que eu lembro dela. E eu só usava ele pra sair, mas como eu fiz um de crochê pra mim, aí eu tô usando ele aqui em casa, que tá mais fresquinho. Então eu tô usando, mas foi minha mãe que fez. Minha mãe é uma tricoteira de mão cheia. Obrigado, Márcia. Mas deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui hoje. Para mim é um testemunho, porque eu sinto o poder de Deus, né? Como Deus age com a gente e com os outros também. Então eu tava com a Márcia Ezequiel, conversando com ela. Nós começamos a conversar, acho que era umas 5h30 da tarde, quando foi 6h20. Minha filha chegou. Pra vida toda. Esse aqui, ó, 20 aninhos já, ó. 20 anos. Aí minha filha chegou desesperada. Mãe, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Correu lá pra fora e não conseguia chamar o Uber de volta. Ela deixou o celular dela dentro do Uber. E Maringá é uma cidade de 420 mil habitantes, né? Aqui, raramente você vai pegar o mesmo Uber de novo, né? Mais ou menos, mas é uma cidade de porte médio para grande, né? E ela ficou desesperada porque a vida dela tá dentro do celular. Aliás, a vida de todo mundo tá dentro do celular, né? E os contatos dela, o pessoal, os clientes dela do seguro, né? Tudo ali, todas toda a documentação que ela precisa, tudo naquele celular. E ela, mãe, o que eu vou fazer? Eu falei, calma que nós vamos orar. Calma, Shalom, Lilian, Shalom. Falei para ela, calma que nós vamos orar. Não abra a boca para falar nada. Fica quieta. Fica quieta que nós vamos orar. Em nome de Jesus, esse celular vai chegar aqui de volta. E comecei a orar, irmãos. Começamos, e ela de um lado e pro outro, ela pegava meu celular e tentava ver se entrava nas coisas dela pelo meu. E nada, não conseguia. Aí ela conseguiu abaixar o Uber no meu celular, porque eu não tenho, até então eu nunca tive Uber no meu celular. E eu falei, ó, eu vou tomar um banho. E lá no banheiro eu comecei a clamar. Eu falei, Senhor, na tua palavra diz que nenhuma arma preparada contra nós prospera.
E toda língua que se levantar em juízo nós vamos condenar. E eu te peço em nome de Jesus, nenhuma arma contra a vida da Késia prospere. E toda língua que se levantar contra a vida dela, que entre em juízo. E comecei a clamar, Eu falei, Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor está fazendo alguma coisa aqui dentro, que está movimentando para quem está aqui dentro da minha casa, né? Entenda o teu poder. Entenda que tem que fechar a boca. Quando eu falo para vocês, ó, boca fechada. A gente vence gritando ao Senhor aqui, ó. A gente vence o mal. E comecei a clamar ao Senhor, comecei a clamar e comecei a pedir, e clamando a Deus, naquele banheiro, tomando banho e clamando a Deus. De repente eu ouvi assim, separa o que você tem na carteira para dar pro rapaz do Uber. Eu escutei, separa o que você tem na carteira para dar pro rapaz do Uber. Aí eu me acalmei. Porque eu vi que o Senhor já tinha entrado na causa. E no meu coração, pelo aquilo que eu ouvi, eu senti que, Shalom, Patrícia, eu senti que aquilo que aconteceu era por ele. O que aconteceu de deixar o celular no Uber era pelo rapaz. Mas me veio assim, nítido na mente. Quando eu saí do banheiro, ela falou, mãe, consegui entrar em contato, liguei no meu celular e o rapaz atendeu. O Uber atendeu. E ele vai trazer aqui. Ele vai trazer aqui o celular. Porque, irmãos, aqui quem quiser levar no Uber, quem quiser levar, e olha que ele já tinha feito 3 corridas, só o quarto passageiro viu o celular enfiado no banco do carro. Aí eu falei para ela, olha, Deus mandou, era para dar para ele o que tivesse na carteira. Mãe, mas nós estamos apertados. Falei, não tem problema. É para dar para ele o que tem na carteira. Mãe, mas falei, não fale nada, somente obedeça. O Senhor mandou. É a ordem de Deus. Dá o que tem na carteira, pega aí e dá. Aí ela falou, então tá bom. Falei, ai, que Uber caro que vai sair isso. Falei, não. A necessidade, ele tem necessidade. Vamos fazer o que Deus está mandando. Ele chegou e ela foi dar para ele, né, o que tinha na carteira. Ele falou assim, moça, você não faz ideia o que eu tô passando. A minha mulher tá muito mal de dengue em casa. Eu tenho que completar uma cota hoje. E com esse valor vai faltar só R$20 para completar a cota. Porque eu preciso voltar para casa para cuidar dela, porque ela tá muito mal. Vocês entenderam, meus irmãos? Quando Deus opera, quando o Senhor opera, quando Ele movimenta, Ele usa os filhos dele para abençoar os outros, mesmo que a gente não seja nada e não tenha nada, entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Fé, propósito. Quando você vê uma situação pegando fogo na tua vida, cala a boca, fica quieto, não xinga, não entra em pânico, não tem propósito. Na vida do povo de Deus, nada é feito se não for com propósito. Vocês estão entendendo? Nada é feito se não for com propósito. No momento eu entendi que Deus estava fazendo alguma coisa aqui, na minha casa. Que Deus ia fazer alguma coisa, que alguma coisa ia acontecer. E aí eu falei, cala a boca, não abre a boca para mais nada, fica quieto. Vamos orar, tá nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer o que Ele quer. Nada vai ficar errado. Fui pro banheiro, porque lá pelo menos eu posso falar sozinha com Deus, né? E ali eu fui conversando com o Senhor. Conversando
E decretando, não, declarando a palavra de Deus, nenhuma arma preparada contra a Késia vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ela em juízo, ela vai condenar. E comecei a declarar isso, colocando o nome dela junto. E de repente eu escuto: prepara o que você tem na carteira e dá para o rapaz do Uber. Quando eu escuto isso, eu sabia que Deus já tinha entrado com a providência. E a providência não era por causa de nós. O que aconteceu não era para nós, mas era para o rapaz, a necessidade dele. Entenderam? E Deus se declarar para ele também, através da vida da gente. Entenderam como é que é? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que nós precisamos ter inteligência espiritual. Não é que eu tenho inteligência espiritual. Não é que eu tenho era meu cartão de crédito italiano. Mas Deus faz. Não é que eu tenho inteligência, mas eu aprendi no decorrer dos anos a entender que nada na nossa vida é por qualquer coisa. Não, mas tudo tem um propósito. Até você errar um caminho, até você se atrasar para alguma coisa, Deus tem propósito em tudo. Entendendo? E eu louvo a Deus, juntamente com vocês, pela bênção de Deus derramada nesse dia. Uma bênção maravilhosa, porque apesar de não se ter nada, Deus ainda nos usa para ajudar, para abençoar outra pessoa, entende? E Deus também nos prova para saber aonde está o nosso dinheiro. Aliás, onde está a nossa confiança. Se está naquele dinheiro que estava ali, que é o que se tem, ou se a nossa confiança está no Senhor, que mesmo dando o último que se tem, nós confiamos que o Senhor vai preparar o que nós necessitamos, entenderam? Então, meus irmãos, prestem atenção. Saibam lidar com as situações. Saibam esperar no Senhor. Saibam entender o que o Senhor quer falar. Não saiam batendo boca, batendo pé, batendo porta. Não. Nós temos que ter inteligência. Inteligência que vem da parte do Senhor. Entenderam? Inteligência que vem da parte do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos nós, tá? Porque hoje a minha vida foi abençoada. Eu louvo ao Senhor pela bênção que Ele me deu nesse dia. E estou compartilhando com vocês porque é necessário. Porque nós estamos chegando em momentos cruciais. E se você não tiver confiança no Deus que você serve, você não vai conseguir enfrentar. Eu confio, porque o Senhor me ensinou a confiar nele. E eu estou te colocando aqui para que você também possa ouvir, entender o que eu estou falando e colocar em prática na tua vida a confiança no Senhor. Entendeu? O que você tiver que passar. Boa noite, Márcia. O que você tiver que passar, confia no Senhor, não declare derrota, declare a bênção do Senhor e confia nele, porque em tudo há propósito. A Márcia Zequim chegou aí, eu estava no telefone com ela, então ela viu, eu estava meio desesperada para terminar o telefone com ela para atender a minha filha ali fora. Tava ali, chegou em, mãe, me ajuda, e aquela coisa toda. E louvado seja o Senhor fez essa obra no dia de hoje e por isso estamos alegres, porque o Senhor é bom em todo tempo Deus é bom. Mais uma coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, quando a gente tá no centro da vontade de Deus, presta atenção, hein? É mesmo, né, Márcia? Nossa conversa foi abençoada hoje, né, minha irmã?
quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos debaixo da bênção e da misericórdia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Misericórdia é para todos. Misericórdia não é só para um pequeno povo. Prestem atenção. A misericórdia ela é para toda a terra. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Isso é para todos. Isso é para toda a terra. Entendeu? Mas a bênção não é para toda a terra. A bênção é para aqueles que estão andando no centro da vontade de Deus. Então, meu irmão, procure estar no centro da vontade do Senhor, para que você possa ter, além da misericórdia que é para todos, você está debaixo da bênção. Tá entendendo? Você entendeu o que eu disse? A bênção não é para todos. A bênção é para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. A bênção é para aqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo. É daqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que seguem os princípios que Ele deixou na sua palavra. Então, preste atenção. Esteja sob a bênção do Senhor. Além da misericórdia que é para todos, estejam sob a bênção do nosso Salvador. Amém? Então tá bom, irmãos, vamos lá. O que nós estamos falando sobre a vida de Abraão, né? Abrão, por enquanto ele é Abrão ainda. Nós vamos ler aqui Gênesis 13, tá? Porque nós vamos ter que tomar decisões como Abrão tomou. Entenderam? Nós vamos ter que tomar decisões como Abrão tomou. Olha aqui, ó. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. Eu pulei aqui, irmãos, a parte que Sara o faraó pegou Sara para... Vi sim, Ana. Vi exatamente o que a irmã Lúcia falou hoje. Eu vi o vídeo dela. Vi sim. Eu pulei o trecho que Faraó queria casar com Sara, né? E todos... exatamente, o Espírito Santo confirma, né? Nos filhos dele, o Espírito Santo confirma. E Faraó quis casar com Sara, né? E Abraão não deixou que ela falasse que era mulher dele, porque senão eles matavam ele. Então ele confessou que ela era irmã dele, era sobrinha irmã dele, né? Era da mesmo sangue, da mesma parentela. E aí eu pulei essa parte porque não é aquilo que eu quero chegar. Então eu já vou direto no que eu quero. Então ele sai do Egito, Faraó dá um monte de escravos para ele, inclusive ele deu Agar. Agar foi um presente do Faraó para Sara. Entenderam? Agar foi um presente do Faraó. Ela era uma princesa egípcia. Agar era uma princesa egípcia que foi dada como dama de companhia para Sara. Porque Sara era considerada como rainha e Abraão também. Eram considerados como um rei. Eles eram príncipes naquele período. Entenderam? Então vamos lá. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló, que era irmão de Sara, foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Desse dia, o faraó deu um monte de dinheiro para ele, para se recompor do que ele tinha feito com Abraão. Né? Eles ficaram todos cheios de hemorroida. Imagina o povo do Egito inteirinho cheio de hemorroida, porque ele queria casar com a Sara, tá bom? Olha lá. Ele partiu para o Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde
havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Como? Presta atenção, não era o jardim, era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Irmãos, presta atenção. A primeira coisa que Deus mandou Abrão fazer: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. E Abrão não pensou duas vezes, ele não questionou, ele foi. Primeiro ponto para nós, ele foi. Primeira prova de Abrão. Entrou um período de seca e ele precisou peregrinar na terra do Egito. E Sara era uma mulher muito bonita e ele pediu a ela: não fale que você é minha mulher. Fale que você é minha irmã. Ela omitiu, ela não mentiu, ela omitiu para salvar a vida de Abrão. E ela é levada para ser a mulher do rei do Egito, o faraó do Egito. Mas o Senhor entrou com providência, porque em Abraão e na sua parentela ninguém podia tocar. Eles eram separados por Deus para aquele momento. Certo? E Abrão ficou ali firme, esperando, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa com ele. Deus não ia deixar Sara ser pega, Sara ser violentada, vamos colocar assim, pelo faraó. Deus não ia deixar, porque ele era servo do Senhor. Ele era considerado amigo de Deus. E Sara vai
para o palácio, né? E ela devia pensar assim, poxa, mas Abraão nem se movimentou para vir me buscar, como é que é isso? Não, ele estava esperando o movimentar do anjo. Ele estava esperando o movimentar de Deus. Ele sabia que Deus tinha propósito naquilo. Quando mais, quando menos, todo mundo ficou doente. Todos os egípcios ficaram doentes com hemorroidas tremendas. E aí, o faraó foi pesquisar o porquê daquilo. E os feiticeiros dele avisaram, essa mulher é casada. Por isso você está sofrendo isso. E ele ele pede para Sara falar, e Sara fala que era marido dela. E o que acontece? Ele manda Abraão embora do Egito e manda com muita riqueza junto, a mais, para perfazer aquilo que ele tinha feito, se ele tivesse feito de mal contra Deus e contra Abraão. A primeira prova que Abraão teve, Deus se mostrou presente na vida dele. De uma forma que Abraão calou. Abraão não queria morrer, a estratégia era essa, omitir que era casado, mas falar a verdade que era irmão. A segunda prova, ele tinha Ló como seu filho, era filho do irmão dele, irmão de Sara, aquele irmão que foi colocado na fogueira junto com ele. O irmão morreu, mas ele não morreu. E ele agora pega, se casa com Sara e adota Ló. E Ló vem junto com a comitiva dele para peregrinar na terra. Mas Ló começa a se desentender. Ló começa a ter problemas com os pastores de Abraão. Problema por água, problema por pastagem, porque os rebanhos eram volumosos. Era muita coisa que eles tinham, muita coisa. E Abraão, sendo mais velho, poderia falar, olha, eu vou para cá e você vai para lá. Não. Abraão, com toda a sua humildade, com toda a sua inteligência emocional e espiritual. Gente, nós temos que entender uma coisa. O servo de Deus, ele tem que ter inteligência emocional e inteligência espiritual. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso é sério. Eu vejo muito crente aí dar com os pés com as mãos, porque não tem inteligência. Não tem inteligência emocional, não se contém, não consegue se conter, age com as suas próprias emoções. O crente que é crente no Senhor Jesus Cristo, que é crente na palavra de Deus, ele controla as suas emoções. Olha o que Salomão disse. Ele diz que mais vale aquele que controla a si mesmo do que aquele que controla uma cidade. Olha Nero. Olha Nero. Nero, ele controlava o mundo e não se controlava a si mesmo. Ele precisou abrir a barriga da mãe dele para ver de onde ele tinha saído, porque ele tinha emoções terríveis. Ele precisou fazer de um rapaz virar mulher, porque ele tinha emoções horrorosas. Entendeu? Presta atenção. Você precisa ter inteligência emocional, controle das tuas emoções. Sabe por que você perde muito? Porque você estoura fácil. Sabe por que você erra muito? Porque você não se controla. Sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você não consegue controlar nem a sua boca. Presta atenção. Aquele que tem a sua confiança no Senhor, ele tem controle das suas emoções. Ele tem controle da sua boca. Ele tem controle do seu olhar. Ele tem controle do seu ouvir e ele tem controle do seu falar. Ah, irmã Ruth, você está levando para outro lugar. Não, meu irmão, eu não estou levando para outro lugar. Eu estou levando para o lugar certo. Sabe por quê? Presta atenção.
Nós vamos passar por momentos daqui para frente que, se você não controlar as tuas emoções, você não vai conseguir segurar a onda, como o povo diz por aí. Você não vai conseguir clamar a Deus, porque você vai ficar tão atônito que você não tem como nem clamar a Deus. Não. Você vai estar diante da situação, presta atenção. Você vai estar diante da situação, e se você controla as suas emoções, você é capaz de ficar tranquilo, mesmo que você está com o rosto formigando. Mas você está se controlando e está, Senhor Jesus, nos cobre debaixo do teu sangue. Entenderam? Presta atenção. Você precisa ter esse autocontrole. Outra coisa, você sabia que o Espírito está sujeito ao profeta? Você é um profeta do Senhor. Eu sou uma profeta do Senhor. Nós somos profetas do Senhor. No momento que você divulga a palavra do Senhor, você é um profeta de Deus. O profeta tem que ter equilíbrio, exatamente, Paulo, equilíbrio emocional. O profeta, ele domina o espírito que está nele. Entendeu? O espírito está sujeito ao profeta. Você tem que controlar as suas emoções, você tem que controlar a sua carga de raiva, a sua carga de explosão, vamos colocar assim. Você tem que ser contido. Você tem que se conter, para que você possa receber de Deus aquilo que você precisa, a autoridade do Espírito Santo. Irmão, nós vamos ver tanta coisa terrível, que vocês não têm noção. Se você não tiver esse controle, se você não blindar teus sentimentos, você não vai conseguir enfrentar. Irmãos, vai ter gente aqui vai ter gente do nosso meio que vai ver sangue correr no meio da rua. Nós vamos chegar num ponto que nós vamos ver o sangue correr na rua como o rio. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você não tiver controle emocional nessa hora, se você não refletir o poder de Deus no teu corpo nessa hora, se você não for luz do mundo e sal da terra nesta hora, para que você está fazendo aqui? Mas para isso existe um aprendizado. Para isso você precisa se colocar nas mãos de Deus para você aprender. Você precisa lutar contra você mesmo para você aprender a se equilibrar. Deus não vai vir fazer por você aquilo que você pode fazer. Como que eu vou fazer, irmã Ruth? Eu não tenho força em mim. Peça a Deus que Ele te dá. Ele precisa ver teu coração aberto para receber esse tipo de bênção. Deus não dá esse tipo de bênção para quem não busca. O equilíbrio, racionalidade é buscado. Você tem que buscar. Senhor, me dá equilíbrio. Me dá racionalidade suficiente para eu poder aguentar. Me dá poder nas minhas palavras para eu poder falar, expulsar o mal. Entendeu? Se você não pedir agora, daqui uns dias que você vai precisar disso, você não vai ter. Você tem que pedir. Você tem que buscar. O Senhor não vai te dar isso se você não buscar. Tá entendendo? O que Abraão fez? Abraão se revestiu. Ele se revestiu de racionalidade. Ele se revestiu de frieza. Chegou no sobrinho dele, foi no alto do monte lá, olhou para um lado para o outro e falou para Ló, seguinte, meu irmão, nós dois juntos não podemos mais caminhar. Você é muito rico, eu também sou. Nossos pastores lutam, cada um pelo seu dono.
Então nós vamos fazer assim. Você escolhe para onde você quer ir. Ele não falou para Ló, eu vou escolher para onde eu vou. Não, sabe por quê? Porque a vida de Abraão estava na mão daquele que tudo pode. A vida de Abraão, Abraão sabia que aonde ele pusesse a planta dos pés dele, reverdeceria. O deserto ia virar, como é que diz, pasto. Entendeu? Porque a bênção estava sobre a vida dele. Sabe por que a bênção estava sobre a vida dele? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Sob a vida de Ló estava a misericórdia. Porque se Ló também confiasse no Senhor como Abrão confiava, Ló falava, não, meu tio, de jeito nenhum. O senhor escolhe, o senhor tem direito, porque o senhor é mais velho. Mas não. O que Ló fez? Ló olhou com um olhar de galinha. Enquanto Abraão planava como a águia, enxergava como a águia lá de cima, Ló enxergava como a galinha aqui embaixo. Ló enxergava tudo como galinha. E ele via, como a galinha vê, né? Tudo para baixo. As campinas, uma terra maravilhosa, perto de Sodoma e Gomorra. Para ele não se incomodou que Sodoma era um lugar de pessoas perversas, pessoas perigosas. Não, ele não se importou com isso. Ele se importou com o que ele via. Nem sempre o que você vê, irmão, realmente é. Nem sempre o que você escuta... Desculpa aí, gente. Hoje eu tô muito... Hoje eu tô atacada da minha rinite. Fazia tempo que eu não atacava assim. Então, Ló, ele enxerga o que os olhos podiam dar para ele. Ló não enxerga como Abraão enxergava. Ló é feito da terra. Abraão tinha as insígnias do céu dentro dele. Ló não conseguia alcançar a visão de Abraão. Nós temos que buscar a Deus para termos a visão de Abraão. Termos a visão da águia. Nós temos que buscar de Deus ter a visão do céu. Nós temos que buscar do Senhor ter a visão do alto. A visão da galinha, meu irmão, leva você para o buraco. Mas a visão do céu leva você a lugares seguros. E o Senhor, e ali Ló escolheu a melhor parte. Ló escolheu as terras mais lindas que tinha naquele lugar. Mas naquelas terras lindas existia uma Sodoma. Naquelas terras maravilhosas existia uma Sodoma. Cuidado com as terras que você busca. Cuidado com os lugares que você anda. São lindos, maravilhosos, perfeitos. Mas existe uma Sodoma te esperando ali. Cuidado com as suas escolhas. Nós não estamos no tempo de brincar. Nós estamos no tempo de avançar na graça e em graça diante da face do Senhor. Nós estamos no tempo de ter visão da águia. Nós temos que planar e enxergar o que está no alto. Onde você está planando? Onde você está? Você está na terra que nem a galinha ou você está no alto como a águia? Eu falo assim, irmã Ruth, mas que conversa é essa de galinha, de águia? Mas irmão, a verdade é essa. A palavra de Deus fala da águia, diz que Deus renova as nossas forças como a da águia. O Senhor está sempre com a águia.
Mas a galinha, ela sempre olha para baixo. Ela não tem capacidade de voar. Ela não tem capacidade de estar no alto, de estar vendo o futuro, de colocar nas mãos do Criador o seu futuro. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu aprendi na minha vida a colocar o meu futuro nas mãos do meu Deus. Eu aprendi na minha vida a colocar o meu futuro nas mãos do Criador. Então eu não tenho medo de nada, não. Sou sincera para vocês, eu somente faço uma coisa. Eu faço o que Deus me manda. Às vezes não entendo nada, mas eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz daquele que me guia. E quando ele fala, faça, eu faço. Somente isso. Quando ele fala, fala, eu falo, que nem eu tô falando aqui com vocês. E eu digo para você uma coisa, você precisa se preparar para os dias que tá vindo. Os dias que estão vindo não serão fáceis, mas não serão impossíveis. Sabe por quê? Vai depender da visão que você tem. Se você está na visão da águia ou na visão da galinha. Se você está confiando no seu Deus ou se você está confiando ou acreditando nas mentiras de Satanás. Eu acredito no meu Senhor. O pessoal às vezes coloca lá, irmã Ruth, olha o que estão fazendo. Olha o que estão fazendo. Eu falo assim, eles estão pensando em fazer, mas de Deus tem a resposta. Eu não vou parar a minha vida porque estão planejando isso e aquilo, não. Eu vou prosseguir como o Senhor, fazendo a vontade dele, me preparando para os dias difíceis, sim. Ele já avisou que são dias difíceis, ele já avisou que era para eu guardar mantimentos, eu fiz, estou fazendo. Ele avisou, ele tem avisado que os dias vão ser de perplexidade, estou abastecendo o meu cantil, estou me acostumando a ter a visão da águia e não me limitar na visão da galinha. Estou passando para você o que eu estou fazendo. Se você quiser seguir meu conselho, você siga. Se não, você fica. Vamos ver o que vai dar. Eu estou te aconselhando aquilo que o Senhor tem falado comigo. Exatamente, Marta. É isso aí. Visão expandida, realidade aumentada. Essa é a visão da águia. Que nem eu estava vendo. Ontem eu estava ouvindo um estudioso, né, da NON, sobre a NON, e ele disse que desde 2015 a NON está tentando se implementar e não conseguiu ainda, que eles já tiveram vários recalques, várias coisas que não deram certo. E eu fiquei lembrando, 2015, Deus falou comigo da volta dele em 2013. 2013 o Senhor falou comigo que o tempo do fim tinha chegado. E desde 2015 eles querem implementar a nova ordem mundial e não estão conseguindo. E tudo que eles fizerem vai ser errado. Aí quando foi hoje de manhã, eu gosto muito de ouvir o Jason Rosa, né, do canal Revelar, e também o Geopoliticando. E ele de vez em quando ele falava assim, porque a inteligência artificial será isso, aquilo outro, porque ela vai ser perfeita. E eu falava assim, perfeita? Satanás por acaso, pensando, né? Eu pensava, Satanás por acaso faz alguma coisa perfeito? Mas nunca. Isso vai ser um terror. Aí quando foi hoje, ele colocou um vídeo e começou a dar risada no vídeo. Falou, gente, dá uma olhada na inteligência artificial, ele deforma a cara das pessoas, o rosto das pessoas, ele deforma tudo. Olha que coisa horrorosa, como que é o tal da inteligência artificial. Eu falei, tá vendo? Nada é perfeito, Satanás só faz tudo imperfeito. E o povo morrendo de medo. Meu irmão, você tá com medo do Senaqueribe que tá em cima? Deus já tá começando a confundir essa gente. Vamos passar por perrengues? Vamos, com certeza. Mas não será no grau que eles querem conosco.
Vai ser com o povo que não obedece a Deus, mas conosco não. Sabe por quê? Porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque naqueles que estão obedecendo a palavra do Senhor, eles têm visão da águia e eles já estão se preparando para voar. Entendeu? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus já se preparam para alçar voo. Entendeu? É isso mesmo. Você viu o braço com 4 cotovelos, né? Se não me engano. O braço que acho que 4 cotovelos tinha no braço. É uma coisa absurda. Então, meu irmão, eu digo para você, a coisa vai ser feia, a angústia qual nunca houve na face da terra vai ser feia, mas não é para nós, não é para o povo que está nos pés do Senhor, é para o povo que não tem que rejeitar ao Senhor. Esse sim, você viu, né, Jaque? Esses sim vão sofrer terrivelmente. Mas aqueles que estão com a sua vida no altar, aqueles que estão se colocando na presença do Pai, aguardando a sua volta, em santidade, em novidade de vida, exercitando sua fé, aqueles que estão levando sua família aos pés do Senhor, seus filhinhos aos pés do Pai, o Senhor vai guardar. O Senhor irá guardar de uma forma tremenda. Você crê, meu irmão? Você crê? Mas você tem que ser como Abrão. Abrão não olhou para que lado que ele ia. Ele mandou Ló escolher, porque ele sabia que Ló não tinha a mesma fé que ele. Ló andava pelo que via. Abraão andava em fé. Entendendo? Abraão andava na fé. Nós precisamos saber de que lado nós somos. Se nós somos um Ló da vida ou se nós seremos um Abraão da vida. Entenderam? Nós cumprimos a... Mas, irmã Ruth, você fala que é para a gente pedir para Deus nos dar o lugar. Sim, falo. E o Senhor vai dar. E o Senhor vai dar. Entenderam? O Senhor vai dar. Numa determinada ocasião, há uns meses atrás, eu estava num lugar. E nesse lugar, uma pessoa falou assim para mim: essa terra não vai produzir. E o olhar da pessoa foi muito incisivo nas suas palavras. O olhar confirmava as palavras. Essa terra não vai produzir. Naquele momento eu botei o dedo e falei: essa terra vai produzir em nome de Jesus. Porque essa terra pertence ao Senhor Jesus. E nenhuma palavra vai colocar abaixo aquilo que Deus já determinou. Sabe por que eu falei assim, irmãos? Para aquelas palavras não terem poder sobre aquele lugar. Presta atenção. Presta bastante atenção. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com o que você lança para fora de você. Cuidado com o que você declara no mundo espiritual. Se você não pode falar bênção, cala a boca. Se você não tem como abençoar, não amaldiçoe. Porque nas nossas palavras está o poder da vida ou da morte. Não se esqueçam que um dos 5 livros que serão abertos no julgamento do trono branco será o livro das palavras. Será o livro das palavras. Não se esqueça disso. As tuas palavras dizem se você vai viver ou se você vai morrer. Então, meu irmão, fecha a tua boca. Fala assim: Ruth, você só fala disso.
Eu falo disso sim, sabe por quê? Porque isso aí é uma das coisas principais que Deus vai pedir conta. Presta atenção, meu irmão. Você não pode falar nada. Você vai falar besteira? Fecha a boca. Fecha para que Deus não venha te punir daí um tempo. E Deus fez uma promessa a Abraão. Olha isso aqui, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Ele viu Abraão, que Abraão foi para o deserto. Ló ficou com as campinas e Abraão foi para o deserto. Meu Deus, o que Abraão ia fazer num deserto com aquele monte de gado? Mas ele confiava no Senhor, ele sabia que daquela poeira Deus podia reverdecer. E ele não se importou não, ele foi. E olha o que Deus fez com ele. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorre esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei para você. E Abraão morreu sem ver isso. Abraão morreu na fé. Tá aí. Ele é o homem mais famoso do mundo até o dia de hoje. A sua descendência é como o pó da terra. Não dá para contar. E as terras que Deus vai dar para ele, sabe onde são? Não é aqui, nesse momento, não. É no milênio. Ele vai tomar posse das terras dele no milênio e vai ver toda a descendência dele nestas terras. Vocês já pararam para pensar que coisa mais linda? Eu quero muito conhecer Abraão, mas muito conhecer esse homem de ouro. Conhecer Sara, conversar com ela, perguntar para ela o que ela sentiu naquele momento que ela escutou os anjos dizendo que ela ia ser mãe e ela deu risada. Eu quero saber as impressões que ela teve nos momentos que ela passou com Abraão. Quero conversar muito com ela. Entender, compreender toda essa história maravilhosa que o Senhor colocou na vida desse casal, tão lindo, tão maravilhoso. Um casal de Deus, um casal com visão de águia. Um homem que não perguntava para o Senhor por quê. Não, ele somente obedecia. Porque ele sabia que Deus queria o melhor para ele. Meu irmão, tá na hora de você entregar a tua vida para o Senhor. Tá na hora de você colocar a tua vida no altar. Tá na hora de você buscar de Deus a paz que excede a todo entendimento. Tá na hora de você tirar teu olhar de galinha e colocar o olhar da águia dentro de você. Entendeu? Tá na hora, meu irmão. Tá na hora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer nesse momento. Eu vou fazer uma oração aqui para que Deus nos dê a visão da águia. Você quer? Você quer ter a visão da águia? Vamos orar ao Senhor, buscar da face de Deus a visão de águia, ter a fé de Abraão, ter o caráter de Abraão. Nós precisamos de caráter, irmãos. Sem caráter, você também não vai ver a face de Deus. Você precisa mudar o seu caráter. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Nós precisamos não ter o caráter de Ló. Nós precisamos ter o caráter de Abraão. Entenderam? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvando, bendizendo e te agradecendo o Teu santo nome. Te agradecendo porque Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus que tudo pode. Um Deus, Pai, que nos dá as condições e nos dá o livre-arbítrio de escolhermos entre Ló e Abraão. Nós escolhemos aqui, Senhor, eu e meus irmãos, 36 irmãos aqui reunidos, nós vamos escolher ter o caráter e a visão de Abraão.
Nós não somos eles, Pai, mas nós queremos ser iguais ou parecidos com ele. E eu te peço nesse momento, dá a visão, o caráter e a fé de Abraão nos nossos corações. O Senhor chamou Abraão de seu amigo. Nós também queremos ser chamados de seu amigo, porque o Senhor já nos deu a condição de, através do sacrifício de Jesus, de sermos chamados filhos teus de novo. E eu te louvo por isso. E eu te peço, Senhor, em meio a tudo que está vindo aí, eu peço que o Senhor nos dê a capacidade de estarmos diante da tua presença, em novidade de vida, porque nós queremos ver a face do teu Filho, Yeshua HaMashiach. Guarda o teu povo nessa noite, guarda o teu povo nessa madrugada, dá visão do céu para o teu povo, visão que vem do alto. Pai, te agradeço pelas bênçãos concedidas no início dessa noite. Te agradeço, Senhor, porque tu és soberano, tu és maravilhoso. Te louvo, Pai, e te digo, Senhor, nos ajuda a estar em novidade de vida diante de ti. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Nós não somos nada. Nós estamos quebrados e muitas vezes nós estamos desfacelados, mas nós não queremos sair da roda do oleiro. Nos construa, Senhor. Constrói esse vaso tão cheio de pedrinha. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não nos abandone, não nos deixe. Nos constrói todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Não desista de nós, por favor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Guarda meus irmãos, guarda todo o teu povo na face da terra, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, todos aqueles que precisam da tua bênção, além da misericórdia. Te louvamos e te bendizemos, no nome honrado de Jesus Cristo, aquele que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na graça do Senhor, que Deus abençoe a todos. Pensem bastante na vida de Abraão, pensem, entra lá na montanha e olhem para Abraão e para Ló e resolvam quem vocês querem ser. Se você prefere ficar com Ló ou se você prefere caminhar com Abraão. Abraão, você vai para a vida eterna com facilidade. Ló, você chega na vida eterna, mas com muita dificuldade. Pode ser que no caminho você fique. Como ficou a mulher de Ló. Tá entendendo? Presta atenção. Abraão tinha bênção sobre ele. Ló tinha misericórdia sobre ele. Entenderam? Vocês precisam entender o que é só estar na misericórdia e o que é ter a misericórdia e a bênção. São coisas diferentes. Entenderam? Ló estava na misericórdia. Abraão estava na misericórdia, mas a bênção era muito maior. Então, meus irmãos, escolham hoje a quem nós queremos estar, do lado de quem? De Ló ou de Abraão? Nós estamos já nesse ponto. Façam as escolhas, porque o reino de Deus já vem vindo e não vai demorar. E nós precisamos estar firmes e operantes na obra do Senhor. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Um dia uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Diga ao fraco, sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendendo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. E Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Presta atenção. Fiquem na graça do Pai, que meus minutinhos aqui já estão terminando. Fiquem com Jesus, em nome de Jesus. Amém.